Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, é a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, de 9 às 11h30 da manhã, nós temos consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por você. Toda quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 19h30. É o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, tá bom? É a rua do edifício Nelson Mandela. Quero convidá-los também para de segunda a sábado aqui pelo Facebook. Eu, pastor Alberto Brasil, trago um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando ainda o Antigo Testamento. Hoje nós estamos começando o livro de Juízes. Eu peço aos nossos amados que já estão conosco, minha querida diaconisa Thelminha Fonseca, Deus abençoe Thelminha, minha querida filha Genilda Oliveira, Paulinho, e a todos que vão entrar no decorrer ainda desta live, que abram as suas Bíblias, capítulo 1 do livro de Juízes, que é uma continuação do livro, então, de Josué. Nós terminamos na sexta-feira, né? No sábado não teve, eu estive pregando fora. Na sexta-feira nós acabamos, então, o livro do profeta Josué. Então, os 2 primeiros capítulos é a continuação de tudo quanto se passou com Josué. Josué já é morto e agora nós vamos ver a época dos juízes. Eu vou falar para você antes da leitura, mas já façam também o seu pedido de oração, para que vocês possam, então, eu vou estar orando por vocês no final. Eu vou falar agora o nome dos juízes. Alguns chamam Moisés de juiz também, e chamam também de juiz. Os historiadores, eles vão chamar Josué de juízes, e depois dos juízes, eles vão chamar também Eli e Samuel de juízes também. Na realidade, Moisés foi um grande líder, como também foi grande líder Josué. E após deles, então, vem a época dos juízes. Por quê? Porque com a morte de Josué, com a morte dos anciãos, então o povo se esqueceu da lei, dos sinais, dos milagres a qual Deus tinha feito, e Deus vai levantar juízes. O primeiro juiz a ser levantado é Otoniel, que também Otiniel, né, dependendo da tradução, Otoniel ou Otiniel, era sobrinho então de Caleb, né, aquele que conseguiu entrar na terra prometida. O primeiro juiz, então, ele era da tribo de Judá. É bom que você guarde isso no seu coração. O primeiro juiz, Otoniel ou Otiniel, sobrinho de Caleb. O primeiro adversário dele, então, o primeiro inimigo foi Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Então foram 8 anos de opressão e depois tiveram 40 anos de paz, quando Otoniel, então, ele liderou os israelitas. Depois dele veio Eude. Eude também, ele veio para ser juiz, ele era da tribo de Benjamim. E os inimigos que ele encontrou foi Eglon, rei de Moabe, com os amalequitas e amonitas. Anos de opressão foram 18 anos. E depois, anos de paz foram 80 anos. Mas o povo esquecia desse tempo de paz, né? Eude era um homem canhoto que usou essa diferença para derrotar o rei de Moabe. Ele escondeu uma pequena espada, mas isso eu conto depois para vocês, porque perde a graça se eu contar agora, né?
Então, Otiniel, ou Otoniel, Eude, e depois dele vem Sangar. Sangar, né? Ele encontra ali como inimigo os filisteus. Depois de Débora, então, como juíza, vem Gideão, né, da tribo de Manassés. Os inimigos eram os midianitas. Foram 7 anos de opressão, né, e 40 anos de paz. Depois de Gideão veio Tolá. Tolá era da tribo de Issacar, né? Então ali foram 23 anos de liderança. Depois vem Jair, depois vem Jefeté, depois de Jefeté, Ibizã, depois Elon, depois Abidom, Sansão. Aí depois então eles vão chamar, né, Eli e Samuel de os últimos juízes que estiveram à frente então ali do povo, né? Nós vamos à leitura, capítulo 1 de Juízes, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu trago as explicações e depois então nós vamos dar continuidade. Abram comigo livro de Juízes, capítulo 1. Eu quero declarar como Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Eu quero fazer isso, mas é necessário que você abra a sua Bíblia, confira não só comigo, mas com todo pregador, todo ensinador, apóstolo, bispo, pastores que ensinar. Abra a sua Bíblia, ainda que diga que não precisa abrir. Eu faço uma leitura rápida. Abra, confira para ver se está escrito desta maneira, tá bom? Também, Silvandira, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a ti e a toda a sua casa. Vamos então à leitura. Juízes, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Aqui vai falar de conquista ainda, aqui eles ainda estão obedecendo. Aqui morreu então Josué, morreram os juízes, morreram os anciãos, eles ainda estão obedecendo, mas daqui a pouco, no capítulo 3, já começa a vir então o esquecimento daquilo que Deus tinha feito. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos fariseus, porém Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Do versículo 1 ao versículo de número 7, capítulo 1 do livro de Juízes. Vamos entender agora estes primeiros 7 versículos, depois daremos continuidade. Versículo 1: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram. Até aqui, eles ainda perguntavam ao Senhor: é o que eu devo fazer? É o que você deve fazer também em toda a tua caminhada, em toda a jornada. Nunca deixe de perguntar a Deus o que você deve fazer com a situação em casa, com o marido, não está boa. Pergunte a Deus o que você deve fazer. Não pergunte a redes sociais, não pergunte a amigas ou amigos que não têm vida com Deus. Pergunte a Deus o que se deve fazer. Pergunte a pastores, a líderes, o que podem fazer para te ajudar também, para que haja uma resposta de Deus. Então aqui eles estavam ainda em obediência e perguntaram a Deus o que eles deveriam fazer, contra quem eles deveriam subir, e Deus vai dizer então: Judá é que vai subir primeiro, eu lhe dei a terra na sua mão.
No versículo 3, Judá vai chamar seu irmão Simeão, uma outra tribo. Ele diz: Simeão, eu estou precisando da tua ajuda para guerrear contra os cananeus. Esses povos são povos fortes, né? Você me ajuda a eu ganhar a terra que me cabeu por herança, que me coube por herança? Você me ajuda? E Simeão falou: eu ajudo. Aí ele disse: então, quando você for guerrear para ganhar a tua terra, a tua herança, a tua herdade, eu vou junto com você também. Assim aconteceu antes deles atravessarem o Jordão, as 2,5 tribos, né, de Manassés. Então essas tribos deixaram esposa, deixaram filhos, deixaram gados do outro lado, só voltaram anos depois para casa, depois que houve paz ali quando atravessaram o Jordão. Agora também Judá chama Simeão e fala: Simeão, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E depois vai eu e você nessa, tá bom? E Simeão então se propôs a ir ajudar o seu irmão, e eles vão então, versículo de número 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Pastora Jaqueline Velasco, ela já pregou na igreja sobre isso, falando sobre este mesmo Adoni-Bezeque, a qual, quando foi preso, cortaram ali os dedos polegares da mão e também dos pés. Por que se fazia isso? Por pura maldade. A pessoa sem o dedo polegar, sem o dedão do pé, sem esse dedão, ele não consegue firmar a mão na espada para lutar. A espada cai. Não tem como pegar a espada e ter firmeza. Porque é isto aqui que dá firmeza. Quando nós lutávamos, né, eu fui lutador de jiu-jitsu durante 11 anos, e ali nós aprendemos muita coisa. Então, nos ensinava uma coisa que é muito interessante para você saber, não para você lutar, mas para saber a importância desse texto aqui. Quando alguém nos segurasse assim, para que lado nós deveríamos puxar a mão? Tentar sair para cá? Não dava para sair porque tinha 4 dedos firmando aqui. O lado para você sair era o lado do dedão, que era o mais fraco. Então você puxava para o lado do dedão e você saía. Imagina então, você já tendo o dedão, ainda era o lado mais fraco, porque só tinha um dedo segurando, e o outro lado tinha 4. Imagine a pessoa sem este dedão, como é que ela ia conseguir segurar alguma coisa. E o dedo do pé também, o dedão do pé, é o que dá o equilíbrio ao corpo. Se uma pessoa estiver em pé sem o dedão, ela cai para frente ou para trás. Lá em Nínive, quando Deus manda destruir os ninivitas, eles então faziam isso. Eles ficavam rindo, que era uma forma de torturar. Eles cortavam o dedão do pé e mandavam a pessoa sair andar. E a pessoa caía, levantava e caía, e também a espada não dá para segurar. Esse Adoni-Bezeque, ele também cortava, ele cortou os dedos polegares de 70 reis que fizeram guerra com ele para poderem comer migalha na mão dele. Não tinha o que fazer mais a não ser pedir migalhas para comer na mesa desse rei. Então, ele foge no versículo 6, mas eles o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Versículo 7, então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu, comendo migalhas. É a lei da semeadura. Aquilo que eu semeio, aquilo que eu planto, se é coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se você planta, se nós plantamos coisas más, durante um tempo pode passar, mas vai chegar o dia que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos, como Adoni-Bezeque também colheu. Vamos então dar continuidade a partir do versículo 8, capítulo 1
do livro de Juízes, tá bom? Estamos começando hoje o livro de Juízes. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Aqui Jerusalém ainda não era Jerusalém do povo, só foi conquistada Jerusalém com Davi. Depois de muito tempo é que Davi consegue conquistar Jebus, que era Jerusalém. Então aqui os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada a cidade e puderam fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai, que era um gigante, e a Imã, que era outro gigante, e a Talmai, que era outro gigante. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha a caça por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais moço do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha a caça por mulher. Aqui nós vemos então, Davi vai fazer esta mesma proposta quando ele se torna rei. Quando tinha inimigos, ele vai falar: olha, quem ferir tal cidade ali vai ser o meu general. Então ali, um tio de Davi, ele vai entrar na guerra, vai ganhar a guerra e ele se torna general. É com esforço, é com dedicação na obra que eu e você vamos conquistar alguma coisa. O lugar que Deus preparou para eu e você estar, não o lugar que nós estamos agora. Mas quando nós nos propomos, como aqui, Calebe vai, ele não falou: olha, meu sobrinho, vai lá, meu irmão. Não, ele disse: ó, quem subir, vamos ler aqui versículo 12. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha a caça por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha a caça por mulher. E sucedeu que, vindo ela, ele o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui então, a Caça, filha de Calebe, ela vai então falar para ele: olha, eu casei com Otiniel, Otiniel ganhou a batalha e tu me deu por esposo, mas a terra que tu nos deu é uma terra seca, não tem fonte. Eu me lembro que lá em Cambuci, nós passamos ali o nosso acampamento, de carnaval, num sítio que tinha água mineral, tinha tudo, mas tinha poucas fontes. Aí o Berti comprou um outro sítio e ele disse: pastor, aqui tem água, eu levo água, água mineral para todo lugar que eu tenho, porque são fontes e mais fontes. Então não é uma terra seca. Eu e você também estamos vivendo uma terra seca espiritual. E nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dá uma fonte de águas para que eu possa produzir. Tem muita gente vivendo com terra seca e não está conseguindo produzir nada. Então a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me dá uma fonte de água. Mas para isso tem que ter luta, né? A filha de Calebe, ela vai até ele: pai. E ele nota que tinha uma coisa diferente. Ele fala: o que você tem, filha? Não, pai, tu me deu uma fonte seca e eu preciso de uma fonte a qual tenha água. E ele deu duas fontes, as fontes superiores e as fontes inferiores. E ela então ali sai satisfeita. Peça a Deus também que venha lhe dar essas fontes. Peço ao meu querido diácono e amigo Márcio Reis, faça o seu pedido de oração. Celinha, faça o pedido também. A todos os irmãos que estão conosco, meu querido Cláudio Carvalho, Deus abençoe. Claudinho, recebi a sua mensagem por ontem, tá bom, filho? Que Deus abençoe você e Moniquinha. Faça um pedido de oração
porque nós estaremos orando daqui a pouquinho. Juízes, capítulo 1, nós estamos então, versículo 16. Abram comigo, confiram, porque eu quero declarar como Paulo, assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei, tá bom? Versículo 16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram das cidades das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arades, e foram e habitaram com o povo. Aqui nós vamos ver uma coisa bem interessante, tá? É bom nós pararmos em alguns tópicos assim, para nós lembrarmos. Aqui os filhos do Queneu, sogro de Moisés. Lembra quando Moisés pede ao sogro dele que venha junto com ele para a terra que Deus estava dando, que ele ia abençoar esse povo também? E ele diz, não, eu não vou ficar aqui. Mas aqui nós vemos que eles foram. Ele mandou parentes dele para ir junto com Moisés, e agora os queneus estão habitando no meio do povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, versículo 17, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Esquilom com seu termo, e a Ecrom com seu termo. Preste atenção também, versículo 18. Judá tomou a Gaza. Nós vemos hoje a faixa de Gaza, né? Nós vemos hoje ali tantas disputas. Esse aqui é terra do povo de Israel. Aqui Judá então tomou aquelas terras, né? E o termo de Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então o povo temeu em certas circunstâncias, porque eles tinham carro de ferro. Mais tarde nós vamos ver a bronca no capítulo 2, que o anjo do Senhor vai dar nessas tribos que não expeliram os povos da sua terra. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Quando eu disse a vocês que eles não habitaram em Jerusalém, é porque eles não expeliram todo o povo. Lá com Davi, muito tempo depois, é que Davi vai tomar totalmente Jerusalém. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia de hoje é o dia que foi escrito esse livro, tá? Hoje já não é mais assim. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Então era para expulsar, era para expelir, era para exterminar com todos esses povos, e muitas tribos aqui de Israel não fizeram o que Deus mandou. Versículo 28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalol.
Porém, os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. Deus mandou que eles fossem tributários? Não. Deus mandou que destruísse todas essas nações, todos esses moradores daqui, e não fizesse paz com eles. Eles cobraram ali impostos desses povos e habitaram no meio deles tranquilamente. Versículo 31. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, nem Alabe, nem Acazibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixava descer do vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha, e dali para cima. Terminamos o capítulo 1. Nós vemos aqui então que muitas tribos não fizeram o que Deus mandou. O que Deus mandou era expelir, era expulsar, era matar esses povos que estavam ali, não deixar ninguém com vida e eles habitarem sozinhos, porque eles seriam um laço para o povo de Israel. Assim também acontece nos nossos dias hoje. Deus nos manda sermos um povo santo, separado do mundo, e separado do mundo não é dizer que você não tenha que ter contato, porque você tem que ter. Você tem que falar, como a nossa querida Monique, a professora, ela tem que tratar com mães, pais de alunos que não são cristãos, ela tem que se relacionar. Eu tenho que me relacionar no meu trabalho com tantas pessoas, com meus vizinhos, você também tem. O que nós não podemos é nos misturar e fazer a mesma prática que eles fazem. Paulo vai falar na carta aos Romanos dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo, nem com a sua concupiscência, mas sejais renovado pelo novo entendimento que você tem. Você pode pregar, você pode falar, você pode cumprimentar, o que você não pode é sentar-se na mesa dos escarnecedores, ter a mesma prática. Eu passei agora há pouco tempo, foi anteontem, eu passei em frente a um bar na rua que a gente mora, e tem um vizinho que não mora mais aqui, ele está distante, e tem parentes aqui que é o dono do bar. E quando eu passei em frente ao bar, ele me viu, gosta muito de mim, eu também gosto muito dele, mas nós não nos vemos bastantes anos. E ele disse assim, agora o Vargas, que era o meu apelido, o Vargas vai tomar uma cerveja comigo. E eu peguei e disse para ele assim, já foi tempo, meu amado amigo, que o Vargas fazia isso. Hoje em dia eu já não faço mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele ficou rindo e eu subi para minha casa. Então eu não deixei de cumprimentar esse amigo, não deixei de falar, eu só não sentei para tomar cerveja, ou até mesmo para ver ele tomar a cerveja. Então eu disse, meu amigo, já foi tempo, porque eu fazia mesmo. Então agora eu já não faço mais essas práticas, né? A minha vida agora é outra, ele sabe que eu sou pastor, ele falou numa brincadeira, né? Agora ele vai tomar uma cerveja comigo. Então, nós temos que aprender a nos relacionar sem nos contaminar. Você pode, né? Jesus Cristo, ele faz uma oração no capítulo 17 do livro de João e diz, Pai, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu e você estamos no mundo para ganhar quem está no mundo, mas para não nos contaminar com aquilo que está no mundo. Muitas vezes fala, pô, tu é bobão, hein? Tu podia sentar aqui com a gente, bater um papo como a gente fazia antigamente. Agora a minha vida é outra.
né? Se for um ambiente saudável, sem bebida, se não seja um bar, você pode parar, sentar e conversar com a pessoa, tá bom? Então vamos entrar no capítulo de número 2 com uma grande bronca que o anjo do Senhor, né, com letra maiúscula, anjo quer dizer o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus no Antigo Testamento, vai dar em todas essas tribos que não obedeceram o que Deus falou. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e diz: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Olha que bronca a qual o anjo do Senhor vai dar a todas essas tribos que se contaminaram, que se contentaram então com um tributo. É a mesma coisa que hoje eu receber então o dízimo de um traficante. É quase a mesma coisa, né? Eu já contei essa história para vocês, que lá em Ricardo nós demos ali fugida para um traficante, né? Ele estava desesperado, ia ser morto, e nós demos uma passagem para ele sair do lugar, e ele voltou um tempo depois e disse: Pastor, eu dava 20 mil reais para uma determinada igreja, e agora a gente vai dar 20 mil reais para a tua igreja. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Guarda o dinheiro de sangue de vocês, eu não quero um centavo. Eu dei para que você não morresse e você soubesse que tem um Deus que tem misericórdia de você. E este moço ficou até assustado e foi embora. Voltou anos depois, e eu não estava na igreja, estava a princesa Luciane, e ele falou que queria dar um testemunho, porque vocês não aceitaram uma oferta que eu daria do tráfico, e eu vi que havia lealdade em vocês. Então eu me converti. Hoje em dia eu não moro mais no Rio, eu moro em tal lugar, e lá eu sirvo ao Senhor. Por quê? Porque ele viu que havia integridade. Nós não nos contaminamos. E aqui, então, o anjo do Senhor vai dar uma bronca, porque não mandou fazer aliança com esse povo. E por que que vocês fizeram isso? É a pergunta a qual o anjo do Senhor está dizendo. Versículo, então, número 3. Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Deus falando. Deus está falando também: agora eu não vou mais tirar eles. Eles vão estar pertinho de vocês, vão estar às costas de vocês, e os deuses deles vão ser tropeço para você. Versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Vamos continuar então a leitura, versículo 5. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Boquim, a tradução significa choradores, né? Então eles choraram e levantaram um sacrifício ali, deram o nome de Boquim, choradores. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a sua terra. Agora nós vamos começar a ver a infidelidade dos israelitas, porque agora eles vão se contaminar, como Deus disse, com esses deuses, né, que não eram deuses, eram estátuas, imagens de escultura, né, e sacrifícios, né, a demônios. Então eles vão começar agora o período de infidelidade a Deus. Versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel.
morreu todo o povo que atravessou o Jordão. Todo o povo que veio do Egito, as mulheres não morreram no deserto. Os filhos dessas mulheres não morreram no deserto. Quem morreram foram os pais, que eram aqueles que tinham idade para guerrear. Foram rebeldes ao Senhor. Então, agora morreram as mulheres, morreram os filhos que atravessaram o Jordão, que venceram Jericó, que venceram com Josué 31 reinos, e agora todos eles morreram os sacerdotes. Veio uma geração que não se levantou após ele, uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel, tal qual hoje nós vemos. Quando às vezes tem um hino do Jair Pires que diz, né, que saudade da igreja pequena, ele cantava isso há 20 anos atrás, né? Que saudade da igreja pequena, onde havia oração. Nós vimos que vigílias eram vigílias. Vigílias, você passava ali horas e horas com o rosto no pó, orando. Alguém vinha, pregava uma palavra rápida, vamos dobrar o joelho de novo. Era a noite toda oração, era jejum, era consagração. Então, nesse tempo havia vigílias. Hoje em dia, vigília é convidar um monte de cantores, né? E convida e canta, cada um canta 10 músicas, né? Porque é cântico, hoje em dia não são louvores, poucos são os louvores de quem faz agora atualmente. Então hoje são cânticos, canta a noite inteira e ali fala alguém a sua vaidade, porque prega a palavra com a vaidade, fala da sua vaidade e vai passando o tempo. E será que não vai dar 5 horas não? Deu 5, deu 6, acabou a vigília, gente, foi uma bênção. Foi tremendo, tremendo coisa nenhuma, tremendo é quando nós orávamos. Tremendo era quando tinha uma oportunidade para a palavra, e após a palavra, então, orava 2 horas, um cantor cantava 1 ou 2 louvores, de novo, orava, e assim ia, não se percebia quando amanhecia o dia. Quando via já era dia, porque era o poder de Deus dentro da igreja. Isso era vigília. Hoje em dia nós vemos poucas ou quase nenhuma vigília que mantém aquela integridade que havia no passado. A geração de hoje não conhece os milagres de Deus. A geração de hoje vê a Bíblia como um livro de história, como um livro fictício, né? A geração de hoje vê dessa forma, não vê, caramba, isso aí é história, isso aí está escrito aí, mas não aconteceu. Então, a geração de hoje é omissa, a geração de hoje é manhosa, a geração de hoje a gente fica admirado de ver como pode o povo não ter conhecimento de Deus. Nós vemos isso hoje, salvo poucos que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quem quer se consagrar hoje para o Senhor? Poucas pessoas querem se consagrar a um período de jejum, de oração, de leitura da palavra, de meditação. Então, hoje está muito banal o Evangelho, porque imagina que a Assembleia de Deus, a Árvore da Vida, Batista, Metodista, salva alguém. O que salva é Jesus Cristo. E Ele salva quem tem compromisso com a palavra dele. Amém? Vamos continuar então. Vou ler esse último versículo aqui, 10, porque ele é importante, porque fala da geração que levantou-se que não conhecia Deus. E foi também congregada, quer dizer, morreram toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalaíns, exatamente o que o anjo do Senhor falou com eles. Olha, vocês não expeliram, não expulsaram essas nações, elas vão estar aqui pertinho de você, morando com você, e vão contaminar vocês com seus ídolos. E eles fizeram exatamente isso. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e os deu na mão dos roubadores. Presta atenção, versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Muitas vezes a gente não está de pé pelos nossos próprios pecados, como a Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, né? Então nós temos pecado, nós temos nos contaminado com televisão, com rede social. Não que você não possa, você pode fazer uma seleção do que você vai assistir na televisão, você pode fazer uma seleção do que você vai também estar compartilhando e recebendo, né? Também nas redes sociais. Agora há pouco eu estava procurando ver um filme e eu vi ali o título do filme, O Chefe, e parecia ser engraçado. Mas quando surgiu as primeiras falas, o homem falou 3 palavrões e eu já troquei logo, tirei do filme, porque eu não quero estar ouvindo palavrão, nem meu neto que está na minha casa. Vem ouvir, meu avô é pastor, está ouvindo isso? Eu não fiz porque ele estava, eu faço porque eu não quero colocar coisa má diante dos meus olhos. Então você pode assistir ao que seja agradável, assistir um noticiário, você pode assistir um filme que seja leve, né? Tudo isso você pode, mas tem pessoas que não fazem essa seleção e se contaminam. Então, versículo de número 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aperto. Quantas vezes a gente vai estar em grande aperto? Porque a mão do Senhor mesmo vai ser contra nós. Decisões erradas, posturas erradas, amizades erradas, todas essas coisas nos traz dano. Nós temos que saber com quem nós vamos andar. E então aqui vai falar, versículo 16, levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubavam. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam de suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e diz: porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco eu, preste atenção, o que Deus está falando, tampouco eu desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Assim, nós terminamos o capítulo 2 de Josué. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos com o capítulo 3 e 4, que vai falar então dos primeiros juízes que foram levantados para defender Israel. Aqui diz que Deus falou: não vou mais desapossar diante de vocês nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Muitos problemas ficam na minha vida e na tua vida para provar o nosso coração. Se eu sou crente circunstancial, que eu sirva a Deus só quando tudo me vai bem,
né? Eu estou com dinheiro no bolso, eu estou com saúde, minha família vai bem, a igreja está enchendo, então está tudo bem para mim, eu sirvo. Mas se um dia acontecer um aperto no ministério, aí eu falo, Senhor, por que me trouxe até aqui como pastor? Era tão bom quando eu estava só sentado no banco, né? Muitas vezes isto acontece conosco, que Deus permite que venha um problema, uma aflição, para provar se nós servimos mesmo ou não servirmos ao Senhor. Amém? Terminamos então o capítulo de número 2. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos com o capítulo 3 e o 4 do livro de Juízes. Nós vamos agora estar orando então pelo povo de Deus, vamos estar orando pela vida da minha filha Genilda Oliveira, pela minha querida Thelma, que está dando uma ótima notícia, o irmão dela saiu do hospital, recebeu alta, graças a Deus. Ela pede oração pelos filhos e toda a família. Nossa querida Janaína, que estava sumida, apareceu na Janaína, que Deus abençoe a ti também. Meu querido Márcio Reis, que pede oração por toda a família. Também a nossa querida Célia Regina, oração pela saúde dela e toda a família. Vamos estar orando, apresentando o meu querido Cláudio Carvalho. Deus deu um grande livramento, Cláudio, a Moniquinha também ontem. Vamos estar orando pela Silvandira, por toda a sua família. Vamos estar orando pelo Paulinho, pastora Jaqueline. Vamos estar orando pelo nosso pastor Ângelo Barreto. Estive hoje falando com meu pastor, né? E estamos aí prontos, né, para estarmos aí entrando nessa nova fase da EBD, né, com novas revistas. Então, a partir da outra edição, estaremos com nova revista. Estive lá para falar sobre isso com o nosso pastor Ângelo. Vamos estar orando pela saúde dele, nosso pastor Jorge de Sá, e por toda a igreja. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, amado e querido Senhor, guarda o meu coração, guarda o coração de Luciane, guarda o coração, meu Pai, de todo o Ministério Árvore da Vida, dos demais ministérios, para que nós não venhamos nos corromper também no meio do caminho, como esta geração que se levantou, meu Pai, que não conhecia o Senhor, por isso adoraram a imagem de escultura. Toma a vida da Thelma Fonseca, meu Pai, em tuas mãos, a saúde da tua serva. Toma em tuas mãos, meu Pai, sua mãe, liberta, salva, transforma. Toma em tuas mãos a sua irmã, converta o coração dela a ti. Toma os irmãos da Thelma, Pai. Obrigado pela alta que tu deu, meu Pai, o teu servo. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, o Edson. Faça o teu mover, o teu agir na vida do Edson também. Toma, Senhor, eu entrego, Pai, os filhos e as filhas, genros e nora da Thelma, os netos. Visita Miguel, oh Deus amado, muda a mente do Miguel, meu Pai querido Senhor, guarda essa criança de toda a malignidade, todas as nossas crianças, os netos da tua serva. Toma, Pai, a missionária Genilda, abençoa a tua serva, guarda ela, meu Pai, dando saúde, liberta sua mãe, liberta suas irmãs, liberta o seu irmão, liberta os seus sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a filha, o filho, liberta a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, toma todas as áreas da vida da Genilda em tuas mãos, toma a Rosane, meu Pai, seus filhos, faça o teu mover na vida da Rosane. Toma o Paulinho Ferreira, meu Pai, abençoa o teu servo, o trabalho das suas mãos. Meu Deus, toma em tuas mãos o Wallace, Pai, toda a parentela do Paulinho, a pastora Jaqueline, a saúde dela, a parentela, o ministério chamado, sê com esta família guardando e livrando. Toma também, Senhor, a tua serva Silvandira, abençoa a Silvandira, Pai, toma, Senhor, toda a sua parentela, toma a Jaque, Pai, vai trabalhando nessas vidas, meu Pai, dando a vitória, meu Pai, a Silvandira. Pai, obrigado pelo grande livramento que tu deste ao Cláudio, a Monique ontem, Pai. Continua guardando
o teu ungido, a tua ungida, continua guardando, meu Pai, o Ian Lucas, meu Pai, dando saúde a esse bebê, dando saúde, meu Pai amado, Senhor, ao Joãozinho, abençoa, meu Pai amado, Senhor, o Eric, o Tiago, abençoa, meu Pai amado, a Beatriz, o Pablo, Dona Vilma. Toma, Pai amado, Jacira, toma o Mário, toda a parentela dos teus servos, Pai, o trabalho dos teus ungidos, nós colocamos diante de Ti. Abençoa também, Pai, a tua serva, diaconisa Célia Regina, Pai. Abençoa a Célia, abençoa, Pai amado, Senhor, a sua casa. Toma Alberto, meu Pai, continua fortalecendo, Pai, a vida espiritual do Alberto. Meu Deus amado, cura ele, traga de volta a tua casa, Pai. Toma a filha, liberta o filho, guarda as netas, toda a parentela de Alberto, toda a parentela, meu Pai. Ó Deus amado da Célia, a saúde da tua serva, nós colocamos perante a Ti. Abençoa, meu Pai amado, o teu servo Márcio Reis, a Márcia, Pai, a mãe deles, Pai, toda a parentela dos teus ungidos, o trabalho do teu servo colocamos diante de Ti. Abençoa, meu Pai amado, a Janaína, a Maria, toma em tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, opera na vida dela, Dona Dirce, meu Pai, vai fazendo o teu mover, o teu agir. Eu entrego em tuas mãos também, meu Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai amado, Senhor, da Angélica, que nós estivemos cultuando ali na casa da Angélica, Pai, obrigado pelo milagre que nossos olhos viram, meu Pai, do filho dela andando, meu Pai querido Senhor da glória. Muito obrigado por todo o povo que estava ali, meu Pai. Abençoa, Deus, eu te peço, a vida do Paulo Augusto, meu Pai, levanta o Paulo Augusto, Pai. Dá saúde ao teu ungido, vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda toda a normalidade na saúde do Paulo. Toma seu irmão, toma seu sobrinho, a sua prima, toda a sua parentela. Meu Deus, ajuda o Paulo Augusto, meu Pai. Toma Odete, meu Pai, justo em tuas mãos. Abençoa, Pai, a Odete, abençoa, Pai, os filhos, as filhas, genros e nora, netos, meu Pai, bisneto, a tia Nazaré, toda a parentela, meu Pai. Ó Deus da tua serva Odete, toma Lindinha, meu Pai, consola, conforta. Ó Deus, a tua serva, toma Lindinha, liberta o Derico, salva, liberta o Vitor, a Paloma, meu Pai, toma Laurinha, toma Bia, toma ali, meu Pai, em Cambuci, meu Pai, como acostumado eu estava a orar por Cecília, Pai, que partiu para ti. Agora eu oro, Pai, por toda a descendência de Cecília, toma o Zeca, Pai, os filhos, toma Lia, liberta Luiz, toda a parentela da tua serva Lindinha, ali em Cambuci, o povo de Cambuci, Pai. Toma, Pai Michele, liberta, salva, transforma. Liberta, meu Pai amado, Sirlene, o Pitã, guarda a filha deles. Toma, Pai amado, Senhor, meu Pai, a vida, meu Pai, da Elaine, do Heitor, toda a sua parentela. Entra com teu poder na vida, meu Pai, da tua serva Ruth. Abençoa ela, a sua casa. Abençoa, meu Pai, sua mãe, a sua irmã. Toma o casamento, toma o Berti, a sua mãe, meu Pai, os irmãos, os sobrinhos. Toma Ramone Kelly, dá saúde à tua serva, o Pedro Henrique, guarda o Alexandre no seu trabalho, toma a Rosana, a sua filhinha, toma o Álamo, Pai. Ó Deus, se há justiça, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, nesta petição que ele tem pedido, Pai, dá vitória ao teu filho. Toma em tuas mãos Dona Tetê, seu Manderley, toma o Luciano, sua mãe, seu irmão. Toma em tuas mãos, Pai Diego, a sua parentela, todo o povo em Cambuci. Abençoa nosso pastor Jorge de Sabarreto, dá saúde, obrigado pelo teu ungido estar conosco ontem, Pai. A irmã Edna, guarda eles, Pai, de acidente, livra eles de todo mal. Abençoa, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, a filha. Toma em tuas mãos os netos, meu Pai querido. Toma o pastor Ângelo. Obrigado pela vida do teu servo. Toma ele em tuas mãos. Toma, Pai, a sua esposa, Alessandra, Pai, a filha, a fábrica de óculos Guadalupe, a papelaria Prospera. Dá vitória aos teus ungidos, Pai. Entrega o pastor Rosimar, meu Pai, ali em Guaçuí. Ajuda o pastor Rosimar. Dá saúde ao nosso pastor, meu Pai. Dá saúde à pastora Ângela. Toma em tuas mãos Leninha.
Toma aquela igreja, base missionária, Pai, repreenda toda a retaliação do inferno, toda a intervenção. Ajuda os teus filhos, toma em tuas mãos as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai, toma aquela obra em tuas mãos. Meu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai amado Clécio, toma o Vinícius, donos daquele imóvel, Pai, toca no coração deles, para que possam, Pai amado, nos vender por um bom preço, para construirmos o templo naquele lugar. Pai, eu entrego em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, a Júlia. Visita a Júlia, meu Pai, o seu casamento, a sua vida. Toma Eunice Enoque, meu Pai amado, sua filha, meu Pai amado, esposo. Toma em tuas mãos, Pai, Lia Caldas, missionária. Toma o Luiz Mota, a Rádio ID. Abençoa cada comunicador, abençoa cada ouvinte, abençoa a live, todos que estão, aqueles que ainda irão entrar, meu Pai, seja o teu nome glorificado. Abençoa, meu Pai amado, eu te peço, a vida da Kelly, meu Pai, cura a Kelly, levanta a Kelly, liberta o Niltinho, liberta o Alain, liberta, meu Pai querido Senhor, ó Deus amado, a Jaqueline, toma o Juan, toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toda a parentela da tua serva Kelly, coloco diante de ti. Toma, Pai amado, a tua serva Edna Maria, abençoa a saúde, alegra, dá vitória em todas as causas. Liberta Edilane, traga Edilane de volta para a tua casa. Liberta a Jade, a Lívia, o Felipe. Liberta o Viana, a mãe, os irmãos, o filho. Toma em tuas mãos, meu Pai, Margarida, o seu filho, o seu esposo. Toma em tuas mãos a sua outra irmã. Vai trabalhando em toda a parentela da tua serva Edna. Toma a autoescola Lipe, prospera, meu Pai. Entra com o teu poder, o teu agir. Abençoa, Pai, a nossa vizinha Luciane, meu Pai, abençoa a tua serva, entra com teu poder na vida do esposo, do filho, a parentela, ser com ela. Toma ali, meu Pai, toda a parentela da Nancy, que hoje foi enterro, meu Pai. Conforta, consola, salva os que não são salvos da casa, meu Pai, da Nancy. Toma em tuas mãos, meu Pai, os nossos vizinhos, libertos da direita, da esquerda, da frente dos fundos, Pai. Abençoa todo o teu povo. Toma Eunice, Pai, Josenice, ó Deus amado, toda a parentela da tua serva. Toma a Luci, toma a vida da Luci, meu Pai. Toma em tuas mãos as causas da Luci. Toma em tuas mãos, meu Pai Edilson, Pai. Ó Deus, visita este casal. Toma a parentela deles. Toma, Pai amado, as decisões do coração deles. Toma em tuas mãos, meu Pai, já, ó Deus amado, Jussara. Faça o teu mover na vida da Jussara, levanta a Jussara neste tempo, Pai, dá disposição, dá bom ânimo. Toma em tuas mãos Tânia Cristina, Pai, dá saúde à tua serva. Toma Alberto, liberta Alexandre, liberta Luiz Alberto e Débora, guarda Douglas, desperta Tamires Cristina, meu Pai. Achega de novo o coração de Tamires a ti, meu Pai, o coração do Lucas. Toma, Pai, os preparativos para noivado. Toma, Pai amado, Senhor, que eles venham se firmar cada vez mais em ti, para que venham prosperar em tudo que fizerem, Pai. Eu entrego em tuas mãos a Elaine Alves, Pai, a vida do Zé Carlos, Sebastiana, a Gabi, meu Pai amado. Toma em tuas mãos Giovana, toda esta família, meu Deus, toda a membresia, meu Pai, árvore da vida, as igrejas que pertencem a teus ungidos, meu Pai, na face da terra. Vai guardando, vai livrando. Abençoa, te peço, Pai amado, a minha vida, a vida da pastora Luciane, nossos filhos e filhas, genros e nora, netos, meu Pai, a nossa casa. Entra com teu poder, meu Pai. Corta todo o laço, desfaça todo o mal. Dá saúde ao teu povo, Pai. Visita os CTIs, os UTIs, meu Pai, a sala vermelha. Repreendo o retorno da Covid, Pai, aos países, aos estados, meu Pai, por nosso descaso. Repreenda, meu Pai amado, Senhor, toda a contaminação. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida do Isaac ali do Correio, meu Pai, que o teu servo pede oração. Entra com teu poder na vida do Waltenberg, na vida do Isaac, na família, meu Pai, de cada um deles, meu Pai. Abençoa, Pai amado, a nossa nação, os nossos governantes. Abençoa, Pai, o restante desta noite, meu Pai. Fica conosco, é o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live e Claudinho depois ele mesmo vai estar contando. Ontem Deus deu um grande livramento para ele, para a Moniquinha, para as crianças, por isso o Claudinho não pôde estar no culto, mas ele nos informou. Nunca deixe de nos informar o porquê de você não estar vindo aos cultos. Nunca deixe de falar porque, pastor, eu não pude ir. Peça a oração, nós vamos estar orando por você, nós temos que caminhar juntos, nós temos que nos apresentar junto para a obra. Tem muita gente que não vem e às vezes não diz porque não veio. Peça a oração, nós vamos estar orando por vocês, nós somos igreja, nós somos uma congregação, uma comunidade para ajudar uns aos outros e só podemos ajudar a vocês se vocês nos falar, pastor, eu não pude ir por isso, eu não pude ir por aquilo, então faça assim, para que Deus abençoe a nossa vida e a sua vida também, tá bom? E eu também tive um livramento hoje, um motoqueiro, né, entrando numa curva, ali tivemos um pouco de culpa, cada um teve um pouco de culpa, ele quebrou o farol então do meu carro e quebrou também o para-choque, e eu tinha que ir ao velório, não pude ir para estar ali, mas a nossa Luciane, né, a Luciane, nossa vizinha, esteve representando a Árvore da Vida ali. Deus me deu também um livramento, que nem um rapaz de motoqueiro se machucou e nem eu me machuquei. Foi um prejuízo ali que só eu tive, né, que a moto dele só encostou no meu carro e quebrou ali o para-choque e quebrou também o farol, né? O farol do lado do motorista, mas Deus está trabalhando, já estamos consertando, tá bom? Uma notícia com relação, ou uma posição com relação ao carro que nós estamos querendo comprar para conduzir o povo, ainda não temos, estamos pesquisando. É difícil vender-se uma Kombi velha para comprar uma Doblo mais nova, né? O valor é imensamente desigual. Então não tem como vender e comprar. Eu sei que nós estamos com dificuldade de levar os irmãos, eu tive que dar 2 viagens ontem para poder levar, né? Os irmãos, eu peço que a quem está colaborando conosco tenha um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos pesquisando para não comprar um carro ruim e ficarmos enguiçados como ficamos um tempo com a Kombi, né? Graças a Deus, nos últimos tempos ela estava melhor, não estava dando problema. Então, é uma satisfação que eu dou, vou dar também domingo na igreja, para que nós possamos então estar, pastor, não está guardando dinheiro, não está gastando com outra coisa, não, está guardado, estamos juntando com hashtag carro novo, né? Que não deverá ser novo, mas um carro usado em boa condição, para nós estarmos então transportando o povo como fazíamos anteriormente, tá bom? Orem por isso, para que apareça um carro aí que esteja bom e nós possamos o mais rápido possível fazer, porque é necessário realmente, tá? Essa é uma satisfação que eu dou a você que está nos ajudando também pela internet, com hashtag, você que está nos ajudando, membro da igreja. Nós vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então essa live amanhã, capítulo 2 e 3, capítulo 3 e 4 de Juízes, tá bom? Não perca, porque vamos aprender muitas coisas junto em todos os livros da Bíblia, mas Juízes, então, você vai aprender muita coisa, como Israel andou, o que ele fez, o que não fez, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometo uma coisa, vamos prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.